As coisas mais simples, muitas vezes, são aquelas que mais demoramos a entender. Ainda mais se estiverem envoltas em crenças e paradigmas. Você nunca viu alguém que trabalhou muito ficar rico, mas você acredita nisso. A verdade é que quanto mais alguém tenta controlar tudo à sua volta, tudo acaba se tornando mais difícil. O segredo nunca esteve em fazer mais, nem em se esforçar mais. Na verdade, está em permitir. E veja, novamente as nossas crenças ativam. Encarando isto que eu falei agora como desistir ou falta de empenho, mas você sabe que não é isso. Quem permite, acredita. Já está no fluxo. Essa pessoa para de se sabotar. Você sabe, tem gente que reza, gente que medita, visualiza, aposta na sorte e mesmo assim nada muda. Sabe por quê? Porque o foco continua sendo no ter e não no ser. Vive vibrando na espera do futuro. Se isto acontecer, farei isto. Mas está invertendo a ordem do processo. É preciso primeiro ser para ter. O que eu vou te mostrar agora pode parecer algo absurdo, mas você vai poder aplicar e ver a mudança em apenas 20 minutos. E eu sei, neste momento já se instala a questão da incredulidade, porque eu falei em tempo, mas apenas continue assistindo. E se possível, já deixa nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Há muito tempo se descobriu que a fala humana vai muito além da comunicação. Ela é uma tecnologia energética, um instrumento preciso que atua como ponte entre o invisível e o concreto. Joe Dispenza diz que sempre que se mergulha profundamente em estados meditativos e se permite uma intenção emergir com clareza, percebe-se que o verbo não é só o que ele expressa, mas ele também materializa o que você deseja. O que muitas pessoas esquecem é que a palavra carrega sempre uma vibração, uma assinatura que age diretamente sobre o campo ao nosso redor. E é neste momento que se entende que a palavra é a arquitetura viva da realidade. Eu estou falando das palavras ditas com intenção. Não foi por acaso que civilizações antigas reverenciavam o som, o nome, o verbo. As pessoas muitas vezes nem sabem o que querem. A própria Bíblia diz isso de forma clara. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Você sabe o que deveria pedir? Pois bem, até o final deste vídeo aqui, eu também vou te revelar uma única palavra, talvez a maior de todas, que revelam todos os seus desejos e que provavelmente você nem sabia disso. Olha só, eu me lembro de quando comecei a estudar sobre o campo quântico e sobre como ele respondia às frequências coerentes. Bastava colocar intenção, emoção elevada e o verbo alinhado, que as sincronicidades começavam a aparecer. Não tinha como negar. Quando o verbo nasce do coração, ele vira uma flecha. Mas quando vem da mente desconectada, é só ruído, é só barulho. Por isso, cada palavra, cada frase que você usa precisa ser escolhida como se fosse um decreto divino. Porque é isso que ela é. E eu sei, tem dias que a gente quer mandar tudo e todos para muito mais longe, para distante do universo, eu sei disso. Mas mesmo nesses dias em que tudo parece desabar, é preciso que você apenas afirme: eu escolho confiar. Não como uma repetição vã, mas como uma certeza de que tudo muda de dentro para fora. Ao falar essas palavras com convicção, automaticamente todo o seu ser está se alinhando para responder a esta presença, a estas palavras.
E veja, vou repetir, não tem nada a ver com repetir frases vazias. Se você não acredita, nada acontece. E no começo, pode até parecer repetição mesmo, tá? Repetir é até algo que pode ser incorporado até se tornar verdade. Mas aprendemos algo errado. O nosso sistema ao nosso redor nos ensinou a responder, a obedecer, a pedir. E por isso não sabemos muitas vezes o que é uma afirmação. Ou melhor, não sabemos decretar algo em nossa vida. Quem pede, precisa. Quem decreta, ordena, manda. É criador. Assume a natureza divina. E é por isso que você vê pessoas o tempo todo sem resultados. Porque pedem por cura, pedem por abundância, pedem por sinais, pedem por tudo. E pedir é mendigar. É dizer que não tem, que está na falta. Eu espero que você entenda o que eu estou falando aqui. O ato de pedir nasce de um estado de separação, de escassez, de um eu que acredita estar longe da fonte. E tudo que a gente afirma com convicção emocional se torna real no campo quântico. A mudança vem quando você para de ser vítima, para de suplicar e começa a decretar. Olha só, decretar não é ser soberbo, é fazer uma escolha a partir de uma certeza e não da dúvida. Você não deve dizer ou pedir, quero ser saudável, mas eu sou saúde. Você não pode pensar, será que vai acontecer? Não, você tem que dizer, já está feito. Isso não é um jogo de palavras. É um deslocamento completo da consciência para uma nova realidade. O decreto é uma afirmação vibracional. Quando você decreta, não está tentando convencer ninguém, nem se agarrando a uma esperança. Você está apenas, de forma simples, reconhecendo uma verdade que já existe em outro nível. O campo quântico responde à coerência e não à carência. Então perceba se você vibra como alguém em falta, mesmo com palavras bonitas. Perceba isso. Muitas vezes fazemos isso. Não se engane. O ego quer nos controlar o tempo todo. Eu aposto que você adora, por exemplo, um elogio do tipo, como você é trabalhador ou trabalhadora. Mas veja, isto é só controle. Você precisa de resultados. Então cuide com aquilo que você fala e também com aquilo que você ouve. Grande parte das pessoas aprenderam a aceitar tudo em suas vidas, sempre se colocando em segundo plano. Quando fazem a terapia aqui no consultório ou online, sentem, ao fazer a terapia, como se caísse as escamas dos olhos. Viveram com medo, viveram respondendo ao meio, e aí começam a decretar, e aí começam a usar o decreto, e tudo muda. Ela sai da vibração de pedir para decretar, para ser criador. Isto causa um impacto profundo no campo. O Bob Proctor falava muito sobre a questão da repetição, que repetição é essencial, e realmente é, principalmente no começo. Falamos muitas vezes, eu sei, sem acreditar, mas ao considerar pequenas mudanças, automaticamente tudo começa a se transformar. As palavras começam a ganhar convicção e tudo realmente muda. Isto não tem a ver com a fé cega, mas com a fé vibracional. Uma fé que você não precisa forçar nada, porque já está impressa no seu ser. E uma das coisas que você precisa respeitar e perceber todos os dias, todos os segundos, é a sua evolução. Perceber pequenos detalhes que antes passavam despercebidos, isto vai alavancando a sua fé, o seu poder de manifestar. O Joe Dispenza falava que quando fazia os seus retiros, quando faz os seus retiros, melhor dizendo, muitas pessoas dizem que elas não acreditam que poderiam ser curadas.
E a resposta, o que ele respondia era muito simples. Você está certa. Você não precisa acreditar. Você só precisa se sentir que já está curado. Isto tem a ver com fé. É o que eu pergunto muitas vezes aqui no início da terapia. O que você busca? E o que você acredita? Não existe transformação sem fé. A fé vibracional desperta a memória espiritual. Você precisa acreditar, não porque você viu, não porque aconteceu com o outro, mas porque tem a ver com você. A verdade é que vídeos motivacionais, histórias inspiradoras e histórias de sucesso, na maioria das vezes, apenas te prendem no estado emocional de quem sofreu, de quem passou por aquilo. E quem disse que você precisa disto? Sua história só você escreve. A busca é sua. Eu vou te falar uma verdade que talvez você não ouviu ainda. Você não está aqui para salvar ninguém. Você está aqui para transformar através da sua vida. Então, quando você passa a decretar, entenda que esta frequência passa a imprimir autoridade na sua voz. Automaticamente, o que você fala vira uma extensão do espírito. Não é um som, é um selo energético que comunica ao universo tudo que você é a partir de agora, de forma real. E essa coerência entre mente, emoção e espírito se torna irresistível no campo. Isto não afeta só você, mas todos que estão neste campo. Assim, a transformação acontece de forma simples, natural. Se você busca cura, viva como alguém curado. Se você busca prosperidade, viva como alguém próspero. Se você busca amor, viva como alguém que se ama primeiro. Não é sobre negar a realidade que você vê, é sobre sintonizar a frequência mais elevada, que, aliás, sempre esteve e sempre está disponível. Quanto mais você aumenta a sua vibração, mais a vida ganha um brilho diferente. E veja, ao passar a decretar, você percebe que não exige esforço, não exige lembrança de quem eu sou, nada disso. Na verdade, você apenas vibra e isto traz a sua verdade interna, o eu sou verdadeiro. E quando essa lembrança se torna presença, o decreto vira ciência, não superstição. Uma ciência esquecida, mas que agora começa a ser resgatada. Eu sempre soube que havia uma lógica por trás do invisível, uma estrutura, uma ordem, uma linguagem. Decretar não é uma prática mística, mas uma ciência real, só que esquecida. Você encontra isso facilmente em passagens bíblicas. Nós acreditamos muitas vezes por opção. E parece louco que eu estou falando, né? Mas veja, se você não tivesse opções, inevitavelmente você teria apenas a fé. E a vibração do decreto, alinhado com a sua fé, tem mais impacto sobre a biologia do que muita gente imagina. O problema é que nós fomos ensinados a falar com o universo como se fosse um juiz, um chefe, um mestre distante. Mas o universo não entende súplica, ele entende vibração. Então, quando você diz, por favor, me ajude, mas vibra no medo, ou quando você vibra na arrogância, o universo entende isso. Em vários momentos da minha vida, eu percebi que, embora minhas palavras fossem fortes, minha energia ainda estava presa à escassez. Foi então que eu comecei a fazer experimentos comigo mesmo, sabe? Olha só, em vez de apenas declarar algo de forma automática, eu passava alguns minutos me alinhando internamente. Respirava com consciência, acalmava o coração e lembrava quem eu realmente era, quem eu realmente sou. Só então eu pronunciava, eu falava com presença. Exemplo, eu sou total abundância agora.
E é possível sentir a diferença no ar. É como se o ambiente ao redor se reorganizasse. Quando eu ensino isto nos meus atendimentos aqui, é claro que no começo é até um pouco desconfortável para o cliente, porque existe uma luta interna contra as crenças limitantes. Mas com o tempo, com a prática, a pessoa vê que não tem a ver com as palavras, mas com o sentimento, porque são os sentimentos que dão a intenção. É como se o verbo precisasse de um terreno fértil para realmente germinar, para dar frutos. Durante muito tempo, eu vivi como se estivesse sempre buscando algo fora de mim, e muita gente faz isso. Procurava respostas em métodos, gurus e fórmulas prontas, mas foi aí que eu entendi que precisava mergulhar profundamente em mim mesmo. E aí você começa a compreender algo essencial. Tudo já está em você. Tudo tem a ver com você, porque você é Deus. O trono interior, aquele espaço sagrado onde não há dúvidas, onde tudo já é você, é Deus em você. Tem uma citação do Deepak Chopra que eu gosto muito. Perguntaram para ele qual era o principal mentor dele, e ele respondeu: o silêncio. Nada pode ensinar mais alguém do que o próprio silêncio. E aí eu entendi que isto é totalmente verdade. Se calando, ficando em silêncio, você passa a ouvir e sentir o silêncio. É no silêncio que você sente que faz parte do todo, que você é muito maior que o corpo. Quando você se posiciona como criador, as palavras que saem da sua boca ganham autoridade. A gente não fala mais como quem implora, você fala com quem declara. Esse posicionamento interior muda absolutamente tudo no campo. O decreto se torna uma extensão da sua própria divindade. As pessoas se veem apenas muitas vezes como humanas, então elas não acreditam no poder que têm, esqueceram quem realmente são. Isso acontece porque o condicionamento do mundo ensina que somos pequenos, limitados e vítimas do acaso. E nós precisamos sair dessa camada, dessa mentira, para retornar ao centro. Cada decreto que nós fazemos é um lembrete que eu sou, eu posso, eu crio. E a realidade começa a responder, como se dissesse: poxa, finalmente você voltou. Um dos exercícios mais transformadores que eu aprendi com o Joe Dispenza foi sentar em silêncio e declarar de olhos fechados: eu governo a minha vida, eu governo a minha realidade a partir da consciência elevada. Apenas isso, feito com presença, já coloca outra vibração em você. E quando você sai desse estado, as suas decisões passam a não ter mais medo ou pressa, mas passam a ganhar confiança, calma, tranquilidade. Esse é o verdadeiro reinado, o domínio sobre nós mesmos. Entenda, antes de qualquer decreto verdadeiro, você precisa entrar nesse espaço onde tudo se aquieta. Se a mente está turbulenta, a palavra se perde. O silêncio é o solo fértil onde a intenção cria raízes. Você precisa sentar por alguns minutos e esquecer do ego, respirar fundo e permitir que o ruído interno se dissolva. É nesse instante, quase que mágico, que tudo acontece. A palavra que vem depois carrega uma força diferente, como se tivesse atravessado um portal. Muitas vezes eu faço isso, eu faço das minhas noites o silêncio. E esse silêncio é um grande mestre. Basta se deitar, se desligar de tudo e ouvir apenas a sua respiração.
Daí emerge uma presença, uma lembrança de quem você é, além da história, além do nome. E assim você entende que é muito mais do que este corpo físico. Entenda, olha só. O decreto é uma ferramenta de criação consciente. Quanto mais alinhado você está, mais rápido vem a resposta. Por isso, nada vem ou nasce do controle, mas da receptividade. Quando você se esforça, na verdade, você está, na verdade, dificultando a manifestação. Porque você não acredita. Quando você solta, em pouco tempo, começa a perceber sincronicidades diárias. As pessoas certas surgem do nada, portas se abrem, ideias começam a surgir. Tudo isso porque o decreto deixou de ser um desejo do ego e se tornou uma confirmação do que já existia no campo. Agora talvez você me pergunte, por que muitas pessoas desejam prosperidade, mas não alcançam? Lembre-se, o universo não responde a palavras, responde à vibração que as sustenta. Decretar prosperidade vibrando escassez é como plantar sementes no concreto. A pureza interna é o que dá força ao decreto. Perceba isto. Se há uma confusão, ressentimento, resistência, mágoa, qualquer coisa negativa, o verbo não flui. Foi por isso que eu aprofundei meu trabalho interior. Existe uma diferença enorme entre decretar para convencer e decretar porque já se tornou verdade. Lembra que eu falei para você que a maioria das pessoas não sabe realmente o que elas querem? Recentemente eu atendi um jovem e perguntei no atendimento para ele, o que você deseja? Olha só a resposta dele, que talvez seja a sua também. Bom, eu não sei o que eu quero na verdade. Aí eu perguntei, o que você busca? A resposta dele foi, olha, não sei bem, mas eu acho que é dinheiro, sucesso. E a verdade é que as pessoas não querem dinheiro ou sucesso. Observe o que eu estou falando para você. Olha só, as pessoas não sabem, mas tudo o que elas desejam se resume em apenas uma palavra: liberdade. A liberdade para fazer o que quer, quando quiser, na hora que quiser. A liberdade é um pacote completo. Com ela, você faz as suas escolhas, você decide a sua prosperidade e até a sua saúde. Porém, por que as pessoas não sabem disso? Porque estão presas ao sistema, às crenças, ao corpo, ao físico. Quando você decreta, eu sou livre, olha só, memórias, bloqueios e condicionamentos começam a se dissolver. A palavra conscientemente atua como um comando no sistema. O decreto verdadeiro nasce do estado de ser, não do desejo mental. Ele não é tentativa, é extensão daquilo que já vibra como realidade. Quando esse nível é alcançado, não há ansiedade nem pressa. O decreto se torna natural, fluido e inevitável. Se eu sou verdadeiramente livre, não encontro mais barreiras para realizar tudo o que eu posso realizar. Então, escreva nos comentários com a máxima consciência: eu sou livre. E já sinta na hora os desbloqueios internos. Sinta sumir, sinta o poder que emana através do seu corpo. Tudo já é seu. Você é livre para alcançar tudo o que você deseja. Mas quando você pensa apenas em dinheiro, prosperidade, você ainda está preso no mundo físico. Peça liberdade, seja livre e tudo vem até você. Se você quiser que eu te guie nessa jornada, se você quiser conhecer um pouco do meu trabalho, acesse o link aqui abaixo deste vídeo ou no primeiro comentário fixado. Gratidão.